Então, o cabo que a gente vai usar, né, é a nossa parábola simples, onde o cabo tem uma parábola sem pontos de inflexão, né? E como é que a gente faz para calcular essa carga lá W que a gente viu, né? Então, na parábola simples, a gente consegue calcular essa carga W por essa formulazinha aqui, ó. U, que seria o mesmo W lá, eu troquei só por nomenclatura mesmo, mas é o mesmo W. Então, U é igual a 8 vezes P. O que é o P? O P é a força de proteção, né? A força da proteção. Se você tiver uma cordoalha, você vai multiplicar pela força de uma cordoalha. Se você tiver mais cordoalhas, você tem que lembrar de multiplicar pela quantidade total. F. O que é o F? O F é a distância do cabo, né? A distância do cabo aqui até o CG, né? Que seria o CG da peça aqui. Então, o F seria a flecha aqui, né? A distância que eu vou ter aqui quando o cabo... Imagine que você vai tentar puxar isso aqui, esse cabo vai tender a se retificar para esse ponto. Então, aqui eu tenho uma flecha que é gerada, né? Devido a essa curvatura do cabo. O meu C aqui eu botei só para vocês entenderem que isso aqui seria o cobrimento do cabo, né? Ele não entra na fórmula. Mas o C seria o cobrimento aqui do cabo, porque ele não vem até o final. Então, eu teria que descontar aqui para me achar o F, eu só desconto a altura do CG menos o cobrimento, e aí eu acho o meu F. O L, ao quadrado aqui embaixo, é o vão, né? Então, lembrando que isso aqui também é um sistema autoequilibrado. Então, a gente também tem as reações contrárias aqui, né? Então, eu descrevi aqui, ó, as reações contrárias, né? Então, toda essa carga aqui, ela vem para cá, ó, 4PF sobre L, vertical no sentido contrário, para equilibrar o sistema, né? Um sistema autoequilibrado. E aqui a gente tem o PX, que seria a componente X da força de proteção, tá? Então vamos mais para frente. A gente já sabe como a gente calcula a carga. Agora, qual é o critério que a gente teria que adotar de carregamentos, né, para a gente poder ter uma estimativa de cordoalhas? Então, um dos critérios que você pode usar é equilibrar um percentual do peso próprio, né? Normalmente aí se equilibra de 60% a 80%, da carga permanente, né? Você equilibra aí em torno de 60% a 80% da carga permanente, né? Você tem que tomar um cuidado também para nunca adotar uma força que equilibre mais do que 100% da carga permanente para não gerar efeitos de contra-flecha na sua estrutura, né? Então o ideal ali, um projeto otimizado seria ficar entre 60% e 80% das cargas permanentes. Então tá, eu sei que eu tenho que equilibrar 70% das cargas permanentes. O que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho a minha formulazinha da carga equivalente, eu sei a carga permanente que está atuando na minha estrutura, né? A minha flecha, eu sei que é a altura do CG menos o cobrimento, certo? Eu estou adotando um cobrimento de 6 centímetros para vigas, tá? Então, minha flecha aqui, na verdade, vai ser 0,19, né, metros. E a minha carga permanente, né, que é a minha carga que eu quero balancear. Então, é 70% da carga permanente, né? Então, eu tenho 1.700 carga permanente, 70%. Então, a carga U que eu quero balancear é 70%, que dá 1.190 kg força por metro. Então, eu só inverti aqui a ordem da fórmula para mim, em vez de ter a carga, né, achar a quantidade de cabos. Então, a gente tem 1.190 vezes o vão ao quadrado, dividido por 8 vezes a flecha. E aí eu acho uma força de 78.289,47 kg. Ou, convertendo aqui para toneladas, 78 toneladas. Isso aqui vai dar aproximadamente, né, 7 cordoalhas. O número de cabos, né, eu vou apenas, se eu tenho a força, eu consigo dividir a força de um cabo pelo número de... eu acho que, na verdade, a força total dividido pela força de um cabo, eu tenho 6,52 cordoalhas.
Como eu não tenho como colocar 6,52 cordoalhas, eu vou adotar 7, tá? Atenção que essa força aqui da cordoalha não é a força que é aplicada lá pelo macaco, tá? A gente tem que calcular já com as perdas, né? E que tipo de perdas são essas? Essas perdas, a gente tem dois tipos, né? Eu vou mencionar aqui para vocês, mas não tem como falar de todas agora por causa do tempo curto, mas eu vou apenas mencionar essas perdas, né? Seriam as perdas internas do macaco, ou seja, o próprio macaco, o conjunto macaco-bomba, ele tem perdas, né? Ele tem perdas ali na hora que você vai segurar o macaco na cordoalha, né? Que o macaco vai puxar a cordoalha, então ele tem perdas, né? De aferição. Então a gente tem perdas por atrito, né? Entre a bainha e o cabo, embora a gente tenha uma cordoalha engraxada, né? Que reduza bastante o atrito, ainda assim ainda tem atrito entre o cabo e a bainha, embora seja bem menor do que na proteção aderente, por exemplo. A gente tem perdas por cravação das cunhas, né? Ou seja, quando a cunha escorrega para cravar após o macaco realizar a proteção, né? O cabo ele volta um pouquinho. Então isso aí é calculado como uma perda de proteção, né? A gente perde força de proteção por esse cravamento da cunha, porque ela escorrega para poder travar o cabo. A gente tem perdas por deformação elástica imediata do concreto. O que são essas perdas, né? Quando você aplica a proteção, você aplica uma força de compressão numa peça, ela vai tender a comprimir. Se as minhas ancoragens estão fixas no ponto, elas também vão comprimir junto, e aí eu acabo que, como eu vou ter um comprimento menor, eu acabo perdendo força ali de proteção devido a esse encurtamento. As perdas lentas ou deferidas, né, seria aí as perdas por retração do concreto ao longo do tempo, deformação, né, do concreto, a fluência e a relaxação do próprio aço. O aço de proteção ele tende a relaxar, né? É uma relaxação baixa, né? Essas cordoalhas de hoje, mas ela relaxa um pouquinho, ou seja, o próprio aço perde um pouco de tensão, tá? E aí que a gente chega, né? Após todas essas perdas calculadas, o seu cabo ele vai atingir mais ou menos ali, ó, 12.000 kg-força ou 12 toneladas, tá? Ou seja, você vai executar o seu cabo lá com 15, né? Quando ele for puxado por macaco. Após você calcular todas essas perdas, tanto imediatas quanto as perdas ao longo do tempo, o seu cabo ali vai tender a ter uma força no infinito lá de mais ou menos 12 toneladas. Então, por isso que eu dividi aqui por 12 e não por 15, né? Peguei a força total que eu precisaria dividir pela força de uma cordoalha e eu acho o número total de cordoalhas que eu preciso. Então, mais ou menos 7 cordoalhas a gente vai adotar para essa nossa viguinha aqui.